Eu falo por mim, não falo de forma geral, tá? Por muito tempo, o assunto, a vinda do, a volta de Jesus, né? A segunda vinda dele, para mim, foi o assunto lá do ponto 8 da nossa apostila da catequese. Terminava ali meu conhecimento da volta de Jesus, né? Até lembro quando eu tinha talvez uns 15, 16 anos, tinha alguém vendendo, quando colocava aquela mesa de livros para vender assim na igreja, na comunidade lá, e eu olhei aquele livro com 4 cavaleiros do Apocalipse, eu falei, isso aqui deve ser legal demais, e fiz meu pai comprar para mim, e não entendi nada, nunca mais quis ver nada desse assunto, que só a capa era legal do livro lá, né? Mas assim, meditando e lendo o texto de Hebreus 6, onde o autor ele vai falar dos princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Ele fala, até outra tradução fala os rudimentos, os fundamentos, ligando aqui com o nosso canal, né? Ali ele fala arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, não me lembro uma, mas daí tem mais uma no meio aí, ele fala... Juízo eterno. Daí ele fala ressurreição dos mortos e juízo eterno, né? Ou seja, 2 temas aí, ressurreição dos mortos e juízo eterno, que o autor de Hebreus aí está colocando como fundamento, como base, que ele até diz ali, ó, eu nem quero falar sobre isso com vocês, isso aí já é coisa que vocês têm que ser mestre, né? Então, por que por muito tempo, e aí eu falei, eu fiquei pelo menos, mas eu sinto que tem... E eu voltei a ver o tema quando o Marcos começou a falar, quando você começou a falar do tema há 4, 5 anos, eu comecei a me interessar mais e esse tema começou a chegar mais. Por que esse fundamento ficou dormindo lá esse tempo? Como você mesmo disse, eu acho que a forma de você abordar o assunto, ele vai trazer uma ideia na sua mente de ser uma coisa assim inexplicável, não dá para entender e tal, mas é porque as pessoas começam, às vezes, justamente pelas partes mais difíceis, pelas partes mais controvertidas. E esse tema, nós temos que buscar aquilo que está mais simples, mais concreto na palavra, que não há controvérsias. Então, a gente tem que meio que construir uma espinha dorsal desse assunto, né? Na verdade, assim, existem 2 palavras no grego que falam da vinda do Senhor. Uma é epifaneia, e que significa aquela aparição no céu visível de Jesus, naquele dia, naquela hora, epifaneia. Agora, tem uma outra palavra que também é traduzida como vinda, que é a parousia. E a parousia, embora ela é traduzida como vinda do Senhor, na verdade ela envolve muitos aspectos, muitos acontecimentos que ocorrerão no fim dos tempos. Então aí tem ressurreição dos mortos, tem juízo, tem milênio, tem a própria aparição de Jesus, o arrebatamento, enfim, a ira, o Armagedon, tudo isso faz parte da parousia. Então, nós temos que pegar dentro de todos esses temas, a gente tem que começar do mais simples e daquilo que não há dúvida. Por exemplo, um assunto, Jesus vai voltar. Alguém tem dúvida disso? Eu acho que ninguém tem dúvida. Então, começa por aí, Jesus vai voltar.
Então, vamos ver os versículos que falam sobre esse retorno de Jesus, né? E aí você vai caminhando, então você vai gostando do tema, porque você vai entendendo. Quando fala sobre juízo, pega todas as palavras que Jesus mencionou sobre o juízo. Então, ele sempre fala, olha, vai dizer para os que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, e para os que estão à esquerda, ó, apartai-vos malditos para o fogo eterno. Então, sempre você vai ver ele falando do trigo, do joio, o joio ele pega, queima, lança no fogo, o trigo ele recolhe no celeiro. Então, são temas que você vai pegando, vai abordando, e você vai construindo, né? Então, eu creio que muitos pararam pelo caminho justamente por causa dessa situação que você mencionou. Por exemplo, começa lá com os cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Começa lá com as trombetas. Aí a situação fica difícil, né? Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem a capa do livro que eu achei. Fala que não é legal. Não parece do negócio do Senhor dos Anéis? Mas não é. Legal.